Olá, radicales livres, sejam muito bem-vindos a nosso podcast. Hoje estamos acá uma vez mais e agora para falar, para compartilhar sobre como planear o 2026, como planear e ter um próximo ano exitoso. Hoje eu estou aqui com o nosso representante, Guilherme Albertino, representante dos radicales livres Argentina, Uruguai, Chile e agora Paraguai. Seja muito bem-vindo, é um gosto estar acá. Amém. Sean bienvenidos, hermanos. Hoy nosotros vamos a hablar, como dijo Sean, sobre planeamiento. Yo estoy seguro que a través de la palabra de Dios, que es vida y es una verdad y es digna de confianza, nosotros tendremos nuestra mentalidad siendo transformadas para ver lo que el Señor quiere hablar. Amén. Amém, poderoso. Gui, é muito interessante porque nós já estamos em Argentina com os jovens já há um bom rato. Estamos como há 6 anos, não? E sempre há um dilema e uma crise de fim de ano. Sempre que chega o fim de ano, precisamente os brasileiros, eu particularmente lidero, não? A rede de brasileiros praticamente, e sempre há um grande dilema, que são as crises. O jovem chega ao começo do ano, de suas vacações, aí em fevereiro, cheio de expectativas, planeia um ano, idealiza um ano na carreira, um ano na igreja, e agora chega ao fim do ano, está todo um caos, está todo hundido. E sempre temos dois tipos de pessoas. A pessoa que de repente deixa todas as áreas para enfocar em uma, e tentar ter mérito e êxito em uma, e outra pessoa que simplesmente deixa todo. Então, para arrancar, como essa pessoa que está finalizando este ano, como ela pode pensar agora e planear melhor seu 2026? De acordo com sua perspectiva, porque lidar com os jovens e adolescentes já há muitos anos. Então, como ele pode parar agora e ver e mirar e planear um 2026 de acordo com uma perspectiva bíblica e de uma forma mais clara e produtiva para seu ano? Amém. Excelente pergunta. Eu creio que a base por lo cual nosotros, siempre que vamos a hablar sobre planeamiento, un texto muy conocido en este tema, con respecto a este tema, es el libro de la primera carta a los Corintios, que el apóstol Pablo va a escribir, que él dice que existe una base, un fundamento, y este fundamento es Cristo Jesús, y a través de esta base, nosotros vamos construyendo las otras cosas. Entonces, básicamente, él está diciendo que nosotros ya tenemos raíz, nosotros ya tenemos cimientos, claro. Y este cimiento es Cristo. Y a través de este cimiento, por encima, nosotros vamos a construir las otras cosas. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque muchas veces nosotros, como dijiste, personas, acá nosotros lideramos casi 10 naciones, ¿no? Claro. O mejor, 10 naciones son total. Entonces muchas personas se van de vacaciones y después regresan. Y algo que es común es que las personas piensan así, este año yo he hecho muchas cosas, pero capaz debería ser más. Entonces el primer pensamiento que yo he notado, y no estoy poniendo eso como si fuera generalizando, ¿no? Sino que hablando sobre algo que he visto, es que las personas quieren agregar más cosas. No quer hacer bien las cosas que hacen, pero no fue tan bueno, no hice nada bien, al revés de parar, pensar y reorganizar, ya sé cómo voy a solucionar, voy a entrar y voy a hacer 10 cosas más. Eso, entonces yo he notado eso. Por ejemplo, yo tengo una discípula que ella está en la carrera de medicina y algo muy interesante es que a cada año que pasa, al revés de intentar solucionar lo que ella tiene, ella agrega más materias de la facultad. O sea, entonces yo creo que el texto base que usé acá, de 1 Corintios 3, es muy interesante que el apóstol Pablo, él habla que Dios nos ha dado Cristo Jesús como base. Claro. Él es la roca inamovible y sobre esta roca nosotros vamos a construir la casa. Y algo muy interesante es que la decisión, la construcción es nuestra parte. Nosotros podemos decir que eso sería el libre albedrío, sí. Y justamente para que alguien experimente un cambio en su vida en el próximo año o en las primeras semanas del año, la primera cosa es verificar si mi base está ahí. Okay. ¿Será que el año pasado, o sea, 2025, yo he establecido como base Cristo? ¿Cristo fue mi base? ¿O fue mi trabajo? ¿O fue mi trabajo? Mi carrera. Eso es esencial, porque la palabra va a hacer una afirmación que a mí me choquea mucho, que dice así, sobre
Eu tenho uma base. E sobre esta base, eu edifico as coisas. É tão interessante que o apóstolo Pablo, neste mesmo texto, ele vai fazer uma comparação de dois tipos de obras. Obras que são edificadas com madeira, Sim. amém? Heno e paja, e através de esta madeira e deste heno e desta paja, é muito claro, porque depois ele disse que vendrá o fogo e se queimará todo. Claro. Então, é óbvio o que vai suceder com a madeira. E acá nos diz a respeito de uma obra sem visão, sem propósito, sem planificação, algo que não foi estabelecido através da base principal que é Deus. E depois ele também vai dizer sobre outro tipo de obras, que são ouro, prata e pedras preciosas. E isso é muito interessante, porque se eu estou edificando algo basado em ouro, prata e pedras preciosas, que habla sobre uma obra com visão, planificação, disciplina, renúncia, isso nos vai dizer que estou planificando bem, estou executando bem o que Deus me ha dado. Então, eu creio, contestando tu pergunta, depois de todo isso, eu creio que final de ano é um tempo de ver o que vivi e tempo de ajustar as coisas. Amém. Eu escutei uma frase uma vez que habla que todo que é movível tem que se mover. Que nossa vida são edificadas por pilares. E se há pilares que são movíveis em tempos de perseverança, em tempo de convicções, estas coisas têm que se mover. Então, para iniciar o ano, a primeira coisa que tinha que ver e pensar diferente é qual é a tua base. Isso. Eu escuto muito de muitos jovens que não amo a Deus, quero estar na igreja, quero ser tudo, Cristo é o centro, pero é um hablar. E no momento de poner em prática, todos começam a negociar. Então, queria que dê um aspecto prático, em uma vida prática, como é ter a base sendo Cristo. Como estabelecer isso em uma renda, em uma carreira, porque muitos pensam, não, eu vim, estou para estudar ou estou para trabalhar, e isso é o mais importante. Pero muitas vezes não entende que quando coloca uma carreira adelante, quando coloca um trabalho adelante, está cambiando a base. Está colocando a faculdade como base, está colocando a carreira como base. E é isso o que hablas, que o apóstolo Pablo habla, que é edificar uma obra de madeira, que vai ser consumida por el fuego. Yes. E de repente, a base que seria Cristo, começa a ser negociada. Culto, célula, discipulado, todo se torna a última opção, se quizá tenho tempo ou tenho disponibilidade para ir. Então, trazer um aspecto prático para as pessoas que estão nos escutando. Como eu posso estabelecer prático hoje, definir hoje, para que meu próximo ano possa ser melhor? Bueno, hay muchas cosas en la palabra de Dios, pero hay uno que es clave. Yo pongo el Señor en primer lugar y las demás cosas, las otras cosas nos serán agregadas. Entonces, establecer Cristo como principal. Yo costumbro planificar en tres aspectos. Primero, visión, después planificación y después disciplina. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre establecer metas, yo creo que todos nosotros hemos recibido algo de la parte de Dios, que es la visión. Un ejemplo claro de eso es la historia de Abraham. Cuando Abraham fue llamado para ser padre de multitud, el Señor lo sacó de su tienda y dijo, cuentes la cantidad de estrellas en el cielo. Después cuentes la cantidad de granos de arena que hay en el piso. Y eso es interesante, porque ¿cuál era la necesidad de contar las estrellas? Nossa, porque está já contando. Incontáveis. Claro, exato. É incontáveis. Então, quando o Senhor chama Abraão para contar as estrelas, ele quer darle uma visão. Então, todos nós cargamos uma visão da parte de Deus. É interessante, por exemplo, eu vivo no primeiro piso de meu departamento. Eu tenho uma visão muito curta, muito dificultosa. Claro. Pero eu me imagino, muitas vezes que salgo de meu edifício, eu vejo hacia arriba pessoas que vivem no 10º piso, 11º piso. Seguramente eles têm uma visão mais privilegiada que eu. Uau, sem dúvida. Então, quando falamos de visão, estamos falando sobre perspectiva. Então, quem vive no primeiro piso, seguramente vê diferente das pessoas que estão no 10º piso. O que estou falando é que nós hemos recebido visões diferentes e a visão se vai aumentando conforme a vida com Deus. Depois, é importante entender que a partir da visão que Deus nos ha dado, eu tenho que planificar. Então, o que seria a planificação? É poner em detalhes, é escrever como vou alcançar esta visão, quais são as estratégias que o Senhor me está dando para viver ou ir
como vou fazer, quando vou fazer, quanto vai custar, ter planeamento e caminho claro, não? Muitas vezes nós temos a visão, pero não planificamos. E isso é algo incoerente e desafortunadamente impide que a pessoa alcance a visão. Então, imagina se Abraão se queda adentro de sua tienda, ¿me entiendes? Claro. Y no ve lo que el Señor quiere establecer para su vida, o mejor, si él no va en dirección, todo bien que él cachó. El punto no es este. Claro. Pero en la perspectiva de la visión. Entonces, hubo un momento que el Señor habló nuevamente con él. Abraham, yo te llamé para que seas padre de una multitud. Entonces, vayas, agarres la visión. Y la Biblia dice que después de eso, finalmente, Abraham pudo tener Isaac. Claro. Y el interesante también es que el planeamiento debe ser realizable. Entonces, de repente, vamos a usar un ejemplo de una persona que es sedentaria. No hace nada. Y al otro día se despierta y que él salía a correr una maratona. No es realizable. No es como que no estudio, no trabajo, ahora quiero trabajar y ganar 15 millones de pesos. O nunca estudié, ahora quiero ir y voy a seguir el mismo ritmo y de repente voy a estudiar y a probar todo. Hay que tener un planeamiento real, ¿no? Alcanzable. Eso es. Y el último aspecto es la disciplina. Yo creo para mí es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque todos nosotros cargamos visiones de la parte de Dios y después tenemos que planificar la visión. Está bien, pero después viene la disciplina. La disciplina. Entonces, una vez con la visión clara, la planificación lista, ahí viene la disciplina, que es mantener el foco. Y algo que me llama atención es que muchas personas tienen visiones. Una palabra que siempre escuchamos es tener resiliencia y también tener constancia. Pero hay una cosa que siempre pienso. Imaginar una clase donde hay 30 alumnos ahí, ellos tienen constancia. Claro. Yo lidero adolescentes y todos los días ellos van a la escuela, sí. Pero son perspectivas diferentes. Entonces hay personas, alumnos que están allí para quizás verdaderamente aprender. Hay otros que van para hacer bullying. Hay otros que van para jugar, hablar con los amigos. Hay de todo. Percibís que aunque tengan constancia de estar, el enfoque, el objetivo es el otro. enfoque y la visión es otra. Wow. Entonces, cuando nosotros tenemos las tres porciones, que es la visión, la planificación y el enfoque, la disciplina para hacer lo que tenemos que hacer, ahí es un éxito total. Exacto, porque es muy interesante porque muchos piensan que no, ahora estoy en la gracia y no, el Señor va a hacer. No, pero ¿y el examen? ¿Estudiaste? No, tranquila, el Señor va a hacer. Y ves como que de repente se fuese caer del cielo de la nada sin ninguna disciplina. No entiende que hay una disciplina, una renuncia y hay que mantener el foco para salir del punto A y llegar al punto B. Y ahora que hablamos de lo que la persona tiene que tener, planeamiento, visión y disciplina, lo que aconsejas que una persona debe sacar de su vida ahora, al comienzo del año, lo que ella debe dejar de hacer, práticas, mentalidades, atitudes que debe sacar de su vida para que en el próximo año realmente pueda vivir el extraordinario de Dios. Yo creo que, como hablamos en el otro podcast, Dios no une personas, une propósitos. Entonces, la primera cosa es sacar Lot de nuestras vidas. Sacar Lot de nuestra vida. Ya que nosotros estábamos hablando sobre la vida de Abraham, sí. Yo creo que llegó un momento donde Abraham se dio cuenta que él debería haber escuchado al Señor y haber dejado toda la familia, claro. Toda su parentela. Pero él equivocadamente llevó a su sobrino Lot. Y lo que más me llama a atención es que hubo un momento que él tuvo que dejar Lot, porque la vida ya no encajaba. Algo muy interesante es que para el próximo año yo creo que tenemos que tirar la basura, lo que es de la basura, wow. Y agarrar lo que es de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos muchos amigos, nosotros tenemos muchas personas en nuestro alrededor. Yo creo que la primera cosa es hacer un reciclaje. Botella allá. Entonces, una de las cosas, porque hay muchas, claro. Es básicamente eso. Sacar personas que no deberían estar en la posición que están. Porque, ¿sabes?
há um texto, deixa eu ver separado acá, muito interessante, que está em la Reina Valera não, está em la versão King James, Provérbios 15:22, que diz assim: donde no hay consejos, fracasan los buenos planes. Interessante, não? Basicamente, a palavra de Deus diz que, aunque tengo buenos planes, puedo fracasar si no tengo buenos consejos. Interessante, não? Muito poderoso. Então, eu creio que, aunque tengas uma visão clara de la parte de Deus, se tienes péssimas amistades, seguramente, aunque sean buenos planes, porque foram estabelecidos por el Senhor, eles vão a fracassar por conta de las malas amistades. Eu, por exemplo, tenho um bom matrimônio, graças a Deus. Amém. Pero aún assim, mi pastor sempre me está escutando, dando conselhos acerca de como ser um bom marido. Ele me aconseja e eu lhe pido conselhos. ¿Por quê? Porque justamente uma pessoa que está metida aí em la cosa, por exemplo, eu, como em la figura de marido, eu não tenho uma visão clara. Eu tenho uma visão limitada porque tenho mis sentimentos, eu tenho mis lutas. Então, basicamente, sempre é bueno ter esta perspectiva. E algo que me acordei agora, eu vi um podcast essa semana, e era um dos homens, se pode dizer, com mais conceito de Brasil, com o tema de... era um pastor muito inteligente. Na verdade, ele era muito respeitado no meio evangélico e também muito conhecido. Ele é conhecido como um dos mais sábios de nossa geração. Uau. Eu não vou dizer quem é. Claro, amém. Pero la persona le hizo una pregunta muy interesante, el entrevistador. Dijo así: si sos tan sabio, ¿por qué pedís consejos? Interesante, ¿no? Wow, si sos tan sabio, ¿por qué pedís consejos? Y él respondió así, que la sabiduría que él había recibido era para el otro, no para él mismo. Wow. Entonces yo creo que nosotros muchas veces somos maravillosos en dar consejos, pero cuando se trata de nosotros mismos... Somos horribles en seguir. Entonces yo creo que él es muy sabio. Nosotros hemos recibido mucho de Dios, pero para dar, ¿no? Amém. É muito interessante porque justo o conselho que recém hablaste, ¿no? De las amistades, me pareceu um conselho de uma mamá. Mira, ¿para onde vas com tus amigos? Se eles vão, você vai também. Realmente, quando somos adolescentes, niños, não entendemos. No. Pero ahora que chegamos à vida adulta, de jovens, vemos que uma amistade te pode destruir. Pode destruir o propósito de Deus em sua vida. É extraordinário. E realmente, a vida ela sempre é dividida em pilares. Temos pilares que é a nossa vida espiritual, vida emocional, financeira, nossos relacionamentos. Então, sempre que conversamos, charlamos com alguém vem pedir conselho, sempre está relacionado a algumas dessas áreas. E sempre há uma área que querem solucionar. Eso es. Pero de todas as áreas, qual crees que é a mais importante? Espiritual, financeira, emocional, relacional. Qual é a área que a pessoa em 2026 deveria enfocar para poder, não? Porque há uma área que soluciona todas as outras. Claro. Eu creio que nós somos reis e sacerdotes. Amém. Claro que a resposta é muito óbvia, não? É óbvio que nós temos que colocar o Senhor sobre todas as coisas. Claro. Pero, algo interessante, Gênesis capítulo 2, verso de número 15, Deus toma o homem e coloca ele em um lugar, que é em um jardim, que é o jardim del Éden. E algo muito interessante é que a palavra Éden significa placer. E isso me chama muita atenção, porque o homem foi colocado em um jardim del placer e Deus lhe deu uma função de cuidar, basicamente de estar neste ambiente, nombrar os animais, laborar, porque havia um laburo aí. Sim. E o mais interessante é que uma coisa que me chama a atenção é que quando o homem foi estabelecido, quando o homem nasceu, Deus tinha um plano, que era basicamente: mira, Adão, vas a estar neste lugar e vas a ter placer em todo o que hagas. Depois lhe deu uma mulher, porque viu que não era bueno que o homem estivesse solo. Estabeleceu todas as coisas, os animais, o trabalho, e dijo para o homem guardar o lugar.
lo que quiero decir con todo eso es que mi visión es que nosotros tenemos que tener placer en todo. Entonces, para el próximo año, nosotros colocamos el Señor sobre todas las cosas, Sean, pero en esta mezcla de todas las cosas, que hay mi facultad, mi trabajo, mi ministerio y mis finanzas, todo se convierte en el Señor. Amén. Entonces, muchas personas, como dijiste, te piden consejos acerca de eso. Necesito de una sabiduría para tal área de esta vida, Claro. de esa área. Pero la verdad está todo en la misma licuadora. Tudo um purê de papas. Es todo un puré de papas. La cuestión es, tenemos que buscar un ambiente de placer y de satisfacción en todas las áreas. Amém. Entonces, hay una búsqueda por la restitución de este placer, de este jardín del Edén en nuestras áreas. Nosotros tenemos que tratar de entender por qué no hay, no en un aspecto de introspección, sino en un aspecto de orar por eso, establecer el reino de Dios en esta área. Y principalmente, orar, decir al Señor, Señor, yo necesito del Señor en esta área, en esta temporada. Yo costumbro separar mi vida en algunas áreas, entonces finanzas, matrimonio, el ministerio, la carrera, el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, aunque separo, está todo mezclado. Porque si Dios está por encima de todo eso, yo estoy seguro que todo va a funcionar. Amém. Y yo siempre busco placer y satisfacción en todas las áreas. Amém, poderoso. E é muito interessante porque em la história de Adão, não? Todos os dias, al fim da tarde, o Senhor bajava para ter uma conversação, um momento, não, com Adão. E depois se criou a mulher também. Ele bajava todos os dias para ter uma relação com Adão. Então, tudo que o Senhor quer para que todas as áreas de nossa vida funcionem é que tenhamos um relacionamento com Ele. Não podemos seguir caminhando ou planeando um ano sem que saber qual é o propósito do Senhor, Isso é sem fundamental. relacionar-nos com o Senhor. Este dia, o pastor Tiago falou, não, que não fomos, o propósito não foi criado para nós outros, mas nós outros fomos criados por um propósito. Isso é importante. Então, há um propósito desde a eternidade, desde quando fomos criados para nossa vida. E quando temos claridade, entendemos que há um propósito e esse propósito direciona, supre, traz prazer e felicidade em todas as áreas. A vida e o ano se torna muito mais liviano, muito mais tranquilo. E claro, há como ter mais disciplina quando se vê uma razão e um propósito em algo. Há uma frase que, aunque parezca uma frase coach, é algo que tenho em meu coração, que diz assim, que uma pessoa que não tem um motivo para morir é porque todavia não tem um propósito para o qual viver. Uau. Então, basicamente, se não tens nada em tu vida, que darias tu vida por esta coisa, é porque por aí não encontraste algo digno de dar a vida. Então, eu sempre digo ao Senhor, eu tenho um propósito que vai mais achar de estas coisas, mais achar desta vida, que é o propósito de ganhar vidas, de Amém. predicar o evangelho, de alcançar pessoas, de bautizar pessoas. E eu sei que isso vai mais achar. E eu daria minha vida por isso. Amém. Então, eu creio que encontrei meu propósito, porque eu sei que poderia morrer por isso. Uau. E parece uma frase de efeito, e lo é. Pero eu sempre oro assim, Senhor, que nunca saque de mim isso, o desejo de entrega total. Como em Filipenses 3:7, não? Que o apóstolo Pablo considerou todo como perda, como estercol, a causa de conhecer, de aprender mais de Cristo. Claro, e é poderoso esta frase, porque además de encontrar um motivo para morrer, que é encontrar um propósito de vida, é interessante que podemos entender qual é o preço de nossa vida. O preço, Nossa vida não é qualquer coisa. O Senhor pagou um preço de sangue em la cruz por nossa vida. Amém. E de repente a pessoa quer entregar sua vida a algo tão banal de la vida como um salário, um sueldo alto, uma carreira de medicina. De repente todo se torna algo tão simples. É a vida que o Senhor pagou com o preço de seu sangue. A pessoa simplesmente quer dar algo natural. Então, é entender o valor a qual o outro pagou por sua vida. E agora, o que vale? Por que vou morrer? Aonde vou investir meus dias e meus anos? Em estes dias estava dando classe em seminário
E uma discípula tuya me hizo una pregunta. Eita, é forte. Me hizo una pregunta. E ella dice, não, eu hago muitas coisas, tenho minha carreira, estou avançado na carreira. E se chega um momento que tenho um dilema, que tenho que decidir. Por onde tenho que decidir o que de ficar? Minha carreira, minha vida natural, meu trabalho ou em la igreja? Eu lhe contesté, tenés de edificar lo que é eterno. Amém. Lo que é eterno. Lo que são obras de plata, ouro e pedras preciosas. Lo que quando Cristo regressar, não vai quedar acá. Quando chegar o momento onde tens que decidir para onde vas, lo que vai ser prioridade, tens que perguntar-te, lo que é eterno. Lo que é o Senhor e para onde o Senhor quer que eu vou. Isso é fundamental. Eu creio que viver anos tras anos sem um propósito é tirar a la basura os anos, não? Claro. Eu creio que o mais precioso não é a riqueza que acumulamos acá, porque a Bíblia mesmo diz que Sim. acá é onde o hierro se oxida, não é verdade? Sim. Porque o tempo passa e todo passa junto com o tempo. Pero lo más valioso que uno tiene es el tiempo. Entonces, ¿a dónde estás? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el proyecto que está edificando? De ¿Dónde todo, estamos ¿no? colocando nuestra fe? De todo o tempo não regressa, não? No, el tiempo no regresa. E que vamos fazer com nossos melhores anos? Eso es. Literalmente, temos jovens aí, vos liderás de 15 anos, 12 anos, hasta 25, 30 anos, jovens que estão em minha rede, que estão em seus melhores anos. Eso E es. aonde vão enfocar-te? Nossos melhores anos. E, seguindo no versículo que hablaste na pergunta anterior, de conselhos, não? De que, además de ter bom planeamento, há que pedir conselhos. Eso. Como posso identificar as pessoas a qual devo pedir conselhos, qual devo me aconselhar e pessoas que não devo nem escutar? Porque de repente a pessoa chega e não, porque pedir conselho a tal pessoa e a outra pessoa é pior do que ela, nunca construiu nada, Nunca construyó. não está sem rumbo. Então, quais são as pessoas al qual devemos buscar conselhos, que podem ser dar buenos conselhos, e pessoas que simplesmente devemos cerrar os ouvidos e se habla, dice bien, Deus te bendiga, pero Sean, esta pregunta es esencial. Santiago dice que la fe sin fruto es muerta. sim, El apóstol Pablo, él aún va más lejos. Él dice que 3 cosas permanecen: el amor, la esperanza y la fe. Entonces es interesante, ¿no? Porque todo está hablando de fe y de fruto. claro. También la Biblia dice que se puede reconocer si un árbol es bueno a través de los frutos. Amém. Entonces, ¿por qué vas a pedir un consejo, entre comillas, a un árbol que no tiene frutos? Uau, árbol que não tem frutos. Porque hay mucha enseñanza de gente que no edificó nada. Hay expertos de iglesias que nunca hizo parte de una iglesia. Hay personas que escriben libros sobre cómo tener un éxito en el matrimonio y no son casados. Ou estou em el quinto, não? O si ya tuvieron. Estou em el quinto matrimônio e estou te aconselhando como ter bom Yo matrimônio. creo que Santiago y Pablo están diciendo, en otras palabras, ¿por qué vas a pedir consejo a alguien que no construyó nada? Claro. En otras palabras, hay muchos hermanos preciosos, pero no tienen frutos, Não tem realidade. no tienen realidad. Poderoso. Entonces, yo incluso pasé algo en esta semana muy interesante. Un discipulador mío dio un consejo a una joven. Y esta joven pidió consejos para tanta gente. Pero él ya había dado un consejo. Y al final trató de buscar la persona hasta que estuviese de acuerdo con él. O sea, no estaba buscando un consejo, estaba buscando a alguien que esté de Que le acuerdo. apoie. Que le apoye, o sea. Entonces, muchas veces nosotros no queremos consejo, queremos a alguien que nos apoye. Exato. Não, realmente. De repente a pessoa vai, pergunta a tu líder: o que devo fazer? ¿Devo faltar a la célula para estudiar? La líder dice: no, hay que venir a la célula, no puedes negociar. Ahí pregunta para el entrenamiento, pregunta para el anfitrión, el consolidador, hasta que lleguen el invitado de la célula. Claro. No, ¿qué crees que debo hacer? No, creo que debes faltar. ¿Viste? Él habló ahora. Realmente, siempre buscan la persona que va a ser pasiva, ¿no? Que va a concordar con su error. Eso. Entonces es mi consejo para
para isso, e eu creio que também isso pode impedir de tu planeamento para o próximo ano, é justamente isso. Porque se queres crescer, avançar, há tanta gente preciosa na igreja. Claro. Y me recuerdo de nuestra conferencia, que estaba Pastor Ricardo Landim, y él habló algo que me marcó mucho. Y cambió mi forma de pensar y ver y planear muchas cosas. Porque él habló que mucha gente muchas veces se queda enojada o triste cuando un líder, un discipulador o hasta un amigo le llega y como que le llama la atención. Y él dice, mira, hermano, tienes que quedar feliz. Porque se alguém está parando tu tempo para charlar com você, chamar tua atenção, é porque sois visto por alguém. E aprendi isso com o pastor Tiago. Ele habla que não tens que preocupar enquanto te estou chamando a atenção. Tens que preocupar quando eu deixo de chamar. Porque aí já não há o que fazer. Porque quando nós paramos de chamar a atenção, é porque não creemos mais que podemos cambiar algo. Exato. E aí já é terrível. Porque é basicamente, estou dizendo a outra pessoa, eu não creio que podes cambiar mais. Claro. Então não vou nem perder meu tempo mais. Já sei que sos assim, bem estudiado. Há versículo, pero é muito pesado, pero entregar a seus demônios. É chiste. Entregar. Queres viver assim, já lhe hablei, não queres cambiar? Amém. Amém, porque... Já não creio, não? Já não creio que posso fazer nada. Estou, claro, segurando, intercedendo, pero... já não dou mais conselhos porque não me dá bola. Claro, exato. E, seguindo o tema das perguntas, como e quais suelen ser, em geral, 3 prioridades que Deus destaca para uma pessoa planificar do ano? Específico? Específico. 3 prioridades? Sim. Pode ser mais também. Pode ser mais. Eu creio que são pilares, não? Claro. Eu creio que são pilares de nossas vidas, pero o Senhor sobre todo, não? Sim. Versículo que me tenho de memória, e é versículo para mim que é clave espiritual, é que porque ele não considerou ser como Deus, sino que se diminuiu, e a ele foi otorgado nome que está sobre todo nome. Amém. Quando a palavra diz isso, o apóstolo Pablo dos Filipenses, isso é muito poderoso porque se estou dizendo que o nome, que seu nome, Cristo, está por encima de todo, quer dizer que não há falta de plata, não há uma debilidade emocional, não há problema que seja tão grande que o Senhor não esteja por encima. Claro. ¿Te das conta? Sim. Então, eu creio que são muitos pilares de nossas vidas. Há muita coisa que fazer. Pero se nós colocamos o Senhor por encima de todo isso, olvídate. Eu estou seguro. Eu entrego meus caminhos a Ele e eu sei que lo mais Ele lo hará. Amém. Eu me dou conta de que Ele é poderoso para ser abundantemente mais, infinitamente mais de lo que planejei, de lo que hablé, de lo que orei. Isso está escrito. Então, quando me deparo com isso, meu coração cheio de esperança. E esta esperança em Romanos 5 diz que não me defrauda. Amém. Amém. Poderoso. E tendo esta esperança em el Senhor, amém, sabendo que o Senhor está obrando 24/7 para o bem daqueles que amam ao Senhor, quais são muitas vezes mentiras, convicções internas e flechas, que muitas vezes Satanás lança na mente que alguém necessita confrontar nesse novo ciclo, nesse novo ano? Porque sempre falamos em crer na promessa, que o Senhor nos quer bendecir, que o Senhor já nos colocou na posição de vencedores. Amém. Que adelante uma batalha espiritual, nosso enfoque não é vencer Satanás, porque ele já foi vencido. Amém. Nosso enfoque é permanecer na posição a qual já fomos colocados. Isso é. Então, muitas vezes as pessoas vivem e começam o ano muito bem, com convicções, a vida devocional, tudo, e é tudo muito lindo. Ginásio todos os dias, a alimentação perfeita, estudo, pero al primeiro conflito, a primeira decepção, normalmente para os que estudam o primeiro exame do ano, a primeira reprovação do ano, claro, o primeiro no do ano, de repente todo se desestabiliza. E começa um monte de mentiras e convicções da alma, vozes da alma gritando. E é onde muitos se perdem. E logo ao começo do ano, pierden todo el año por causa de mentiras internas. Entonces, además de comentar algunas de esas mentiras, como a pessoa deve se posicionar e confrontar isso diretamente para que tu año não possa ser perdido por causa de um exame ou por causa de uma decepção. Tá bem. São algumas perguntas em lo que me dijiste. Claro. Primeiro aspecto, não? Sobre nossa posição.
¿Está bien? Sí. Quiero comentar algo sobre nuestra posición. Es muy interesante porque la palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó. Amém. Eso es una verdad. Pero existe una diferencia entre lo que está escrito, ¿está bien? Sí. Y lo que vivo. Amém. Nosotros decimos que existe yo soy vencedor de manera experimental y de manera legal. Sí. Hay una diferencia muy grande en eso. Bueno, ahí explico mejor. Imagina, hay una historia que muchos pastores cuentan, que a mí me gusta mucho esa historia, que habla básicamente así. Un pastor fue a visitar una anciana, ya estaba vieja, básicamente fue a orar por su muerte, porque ya estaba muy, muy vieja. Y llegando allí, él se dio cuenta de que ella estaba muy enferma, pero aún así le preguntó su historia, todo, y le comentó que pasó toda su vida sirviendo a una mujer muy rica, tenía mucha plata. E lhe contava que quando ela faleceu, ela perdeu o propósito e passou a viver sola em sua casa. Pero ela, de maneira muito feliz, disse: pero ela me deixou algo muito importante, me deu um quadro. Aí apontou assim um quadro, havia muitas coisas escritas. E o pastor começou a ler este quadro e disse: bueno, eu creio que isso é mais importante do que imaginas. Pois levar a um advogado para que evalue. E chegando ao advogado, ele se deu conta de que se tratava de um testamento. Wow. Mira que interessante. E quando regressou à casa da mulher, perguntou: nunca chegaste a ler? Não, eu era analfabeto. Eu nunca pude ler e guardei isso como algo muito precioso. Bueno, acá estava escrito que tenés derecho a todo lo que era de la mujer missionária. Tenés la herencia de todo isso. Mira, que interessante. Soy vencedor. Legalmente ella tenía todo, sí, porque estaba escrito. Pero no experimentaba. Pero no tenía no experimentaba eso. Wow. Y eso es lo que me da más frustración, porque hay personas que pasan por dificultad. En el mundo vamos a tener aflicciones, dijo Jesús en Getsemaní. Pero algo que es más importante que eso es darse cuenta de que yo soy. Y porque yo soy, yo quiero experimentar y vivir eso. Amén. Eso es la primera porción de lo que me dijiste. Claro. La segunda porción es qué hacer mientras estoy pasando por una dificultad o me deparé con la primera barrera del año. Claro. Y David va a enseñar eso. Es muy interesante porque David se fue a una guerra que Dios no había pedido para que él fuera y dejó todo el campamento allí. Y cuando él regresó a Ziklag, la palabra va a decir que él se deparó con muerte, mucha muerte, y también que los amalecitas habían robado las esposas, los hijos y todas las ganancias que ellos tenían, todo el oro, tesoro que estaba ahí. Y la palabra dice que llegó a un punto donde David, él estaba tan aflicto, y todos sus soldados que estaban ahí querían apedrearlo. Eso es muy interesante, porque la palabra va a enseñarnos qué debemos hacer en estas posiciones de fracaso. La Biblia dice que David recobró ánimo en el Señor. Wow. Mira qué interesante. Y Dios dijo: vayas, que yo te haré vencedor. Y algo muy precioso, João, es que cuando él fue con sus soldados, ellos ganaron de los amalecitas, recibieron de vuelta las esposas, los hijos, las ganancias que ellos tenían, y aún ganaron un botín. Wow. Déjame decirte una cosa, que es casi una frase de efecto, ¿no? Yo sé que a los hermanos les gusta. Es que nosotros no debemos entrar en batallas que no hay botines. Entonces, mira qué interesante. Si estás en la facultad y desaprobaste, pero pensar de otra manera, podés aprobar. ¿Hay botín en eso? Hay. Entonces batallas, recobres ánimos en el Señor. Amén. Otra cosa, fracasé, mi célula anda mal, recobres ánimo en el Señor. ¿Hay botín? Seguramente. Entonces vayas en paz. Ahora hay mucha gente que quiere, después de la primera caída, quiere regresar al mundo. Ah, no, ahora me voy de fiesta. Ahora quiero la... ¿Hay botín en eso? No hay. No hay botín. La primera decepción quiere tirar todo y no, porque eso no es para mí. Presta atención, fe no es entrar en cualquier guerra. Fe es entrar en guerras que hay botín. Y Dios es tan gracioso porque la historia de David, justo lo que hablas, David entró en una guerra que el Señor no mandó él entrar. No mandó. Él fue atrás de algo. Pero la gracia siempre convierte todo el mal en bien. Amén. Y es interesante entender que por más que quizá una persona entró en una guerra, entró en algo que el Señor no estaba, hay una restitución. Aleluya. Hay un botín. Hay, puedes regresar. Eso.
Pero al final, el Señor va a transformar todo el mal en bien. Graças a La Deus. historia de Davi. Graças a Deus. Amén. Seguir con la respuesta. E, bueno, eu creio que estes 2 pontos são importantes. Eu creio que todos os dias tenho que despertar-me, mirar-me no espejo e dizer as verdades do Espírito. Eu sou vencedor, eu sou hijo de Deus, eu sou herdeiro em Cristo Jesus, eu sou o que a Bíblia diz que sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu não posso aceitar a tristeza, o desânimo como se fosse uma vieja amiga. Nós temos a costumbre de estar tristes e pedir helado, poner uma música triste e receber como se fosse uma vieja amiga. Não, temos que rechazar toda a tristeza e buscar a alegria no Senhor. E a palavra diz que nós que somos hijos de Deus seremos como los montes de Sión, inamovíveis. Amén. Nada nos toca. Amén. Nuestra generación se tornó una generación de la melancolía. Genera un culto a la tristeza. Eso es. Pero la Biblia es totalmente al revés. El llanto dura una noche, pero la alegría viene por la mañana. Siempre hay una alegría nueva siendo liberada. Interessante este versículo porque o versículo diz o tempo que deve durar a tristeza. Una noche. Uma noite. E sempre diz que todos os dias se renueva a alegria. Exacto. Isso é fundamental. Eu vou mais achar. O Senhor é a luz do mundo. Amén. Quando te despertes a la manhã e o sol toque tu pele, te acordarás que Ele é a luz do mundo. Amén. E Ele te dará felicidade, alegria. Porque Ele é nossa manhã. Ele é nosso suplidor. Então, quando o sol bata ou toque tu piel, te acordarás que Deus é bom e que sua bondade e seu amor perdura para sempre, como o salmista disse. Amém, poderoso. Amém. Kish, se Deus cumpre tudo o que promete, se Deus cumpre todas suas promessas, uma pessoa chegou agora ao fim do ano e provavelmente há promessas que quizá está orando há 1 ou 2 anos, ou quizá promessas que recebeu para a próxima temporada. Como uma pessoa deve posicionar, como deve planear e ter uma expectativa no Senhor para os próximos 12 meses, baseado na promessa e no cumprimento da promessa do Senhor? Bueno, o profeta Jeremias, no livro de Lamentações 3, creo que verso 21, ele dice que ele trae a la memória todo lo que le dá esperança. Amém. Romanos capítulo 15, o Senhor se apresenta como o Deus de esperança. Deus da esperança. Então, eu creio, John, que todos os dias nós devemos acordarnos de lo que nos dá esperança. Ultimamente, eu me acuerdo de um Deus suplidor, de um Deus que não me deixa faltar nada. E é tão interessante, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que se ele não abriu mão, se ele não escatimou seu único filho, ele nos daria graciosamente todo o que necessitemos. Que vas nos negar, nós já entregou o que é Já mais entregou caro. todo. Entregou todo. Então, você vê que é só um câmbio de mentalidade? Uau. Então, basicamente, ¿por que nós prevalecemos? Eu sei que estou mencionando muitos versículos, não, pero é importante, porque isso mostra. Uma vez me perguntaram, como tenés tantos versículos de memória? Porque necessito. Necesito declarar todos os dias. Todos os dias. Então, mira, no livro de Hebreu, capítulo 12, é muito interessante que o autor vai dizer que porque no saco a mirada de Cristo, eu não me canso e não me agoto. ¿Me entendés? Porque eu estou seguro de que mirando-lo, eu vou a chegar. Há muitas pessoas que estão orando. É como a mulher do fluxo de sangue, 12 anos orando, lutando, encontra uma enfermidade, encontra algo que lhe está sucedendo, pero mira lo que ella hizo, e eu creio que isso nos mostra, e é uma contestação para tu pergunta, é que depois de 12 anos, sofrendo, padecendo de um fluxo de sangue, ella não desanimou, sino que ella dijo, se apenas toque en el talit, eu serei sanado. Wow. Essa é nossa esperança, é o que Jeremias dijo e o que o apóstolo Pablo dijo. Deus é nossa esperança, se apenas toque nele hoje por la manhã, eu vou a receber. Amém. Não podemos deixar que as promessas se perdam. Não, temos que acordar ao Senhor. Exato. Que muitos chegam e muitos têm muitos sonhos e promessas. E com o passar do ano e com o não cumprimento, não? Muitos creem e vivem uma vida como que a vida com o Senhor fosse um rapturo. Isso. O Senhor prometeu, em 10 minutos minha promessa está aí delante mío. E se vão olvidando. Isso. Vão passando os anos, as temporadas, as dificuldades.
y las promesas, el sueño que el Señor generó en el corazón de uno se va olvidando. Entonces, para que el próximo año realmente la persona pueda todos los días vivir recordando de las promesas. Isso. E isso é trazer esperança, não? Sí. Pensar, imaginar, trazer à existência algo que todavía não se vê. E algo muito interessante é que o apóstolo Pablo também, ele disse que nós não deveríamos cansar-nos de fazer o bem, Wow. porque no devido tempo cosecharemos. Amén. É interessante porque cansar de fazer o bem inclui oração. A vezes cansamos, Very good. pero ele mesmo dijo que não deveríamos cansar, deveríamos seguir firmes, convictos de que aquele que começou a boa obra em nós, Va a concluir. ele vai concluir. Y además, ¿no? Seremos cooperadores para el buen Eso. complemento de esa obra. Aleluia. Amém. Amén. Amém. Ahora tengo una pregunta polémica. Eita. ¿Lo que debe morir adentro de una persona? Morir? Adentro de una persona. Convicción, prácticas. Lo que debe morir adentro de una persona para que pueda vivir realmente la promesa viva del Señor. El medo. El miedo. El medo, a inseguridad. Entonces, el verdadero amor lanza fuera todo. Hay muchas cosas, ¿no? Claro. Pero me vino miedo, quizás es para un hermano, ¿no? Amén. Porque el miedo está así con la incredulidad, y la incredulidad va en contra de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible alcanzar aquello que el Señor nos prometió. Amén. En otras palabras, yo creo que el miedo es la barrera más fuerte que nos impide recibir lo que el Señor ya nos dio a través de Cristo Jesús. Entonces hay muchas cosas. El miedo debe morir, la sensación de fracaso, la tristeza debe morir, La justicia propia. la justicia propia, muy bien dicho. El problema es que, de la justicia propia, es que es 880, ¿no? Sí. Cuando nos sentimos un bajón enorme, aí Deus vem e produz em nós algo precioso. Pero depois, ¿qué hacemos? Mira, show, el crack, remera 10. Mira cómo soy. Mira cómo hago. Ai, Deus, mira, no di casi nada e já está assim, Exacto. creído. Então, o que temos que tomar cuidado é de não estar tão em la baja e não também estar em el alto. Yo siempre hablo a los que caminan conmigo que son dos perspectivas. Aham. No son tan malo, igual las personas hablan, Isso. ni tan bueno. Eso. Estás en el medio termo, no crees en ninguna de las dos verdades. Ambas tienen el poder de te paralizar. Seguramente, isso, os dois te paralisam. Pero eu creio que a justiça própria é aún pior, Aún peor. porque a palavra diz que Deus rechaça o soberbio. Wow. Deus não dá nada ao soberbio. No hay como vivir la promesa siendo soberbio. Moisés passou 40 anos sendo soberbio e passou os outros 40. Y el desierto. 40. 40. Quando era viejo, não sabia falar, dijo: Senhor, sou tartamudo, agora estás listo. Que tens em tus manos? Uma vara que me ajudou a subir el monte. Bueno, eu vou usar lo que tengas em tu mano. É a hora. Pero el miedo, el primer momento que hablas del miedo es verdad. Igual la canción que cantamos, ¿no? Ajá. Ya no soy más esclavo Del del miedo. Yo El soy Señor hijo nos de llamó Dios. para vivir una vida en libertad, en plena alegría y osadía. Ousadia. Creo que muchas veces falta osadía. Uhum. Las personas quieren vivir y se autopreservar mucho. Isso. Viven adentro de una vida llamada autopreservación. Isso é. No puedo porque es mi momento de descanso, porque es mi momento de yin, es mi momento de eso. Y andar, ser ousado, tener osadía. ¿Querés multiplicar su célula y está todo mal? Ser ousado. ¿Querés avanzar en la carrera? Ousadía. ¿Querés que algo avance por más que no vea? Tener ousadía. Ya no sos más esclavo del miedo. Isso. Tenés que caminar en una autopreservación. Tenés que vivir el propósito del Señor. Y es interesante porque cuando miramos la historia de los hombres de Dios en la Biblia, ninguno se preservó. Ninguno. Apóstolo Pablo estaba predicando, de repente fue golpeado casi hasta la muerte. Las personas creían que él estaba muerto. ¿Y qué él hizo? Se levantó y volvió adentro de la ciudad para predicar. No hay preservación para hombres y mujeres de Dios. No Hay hay. ousadia. Literal. Eu creio que é igual que o apóstolo Paulo dijo a seu hijo em la fé, Timoteo, não? Dijo: Deus não nos deu um espírito de medo, Sí. sino de ousadia. Y, Em outras versões, de timidez, não? claro. Então, eu creio que seguramente, aqueles que são mais ousados são aqueles que mais recebem. Exacto. ¿No es Los verdad? tímidos no heredarán el reino del cielo. Isso dijo Jesus en el Dijo monte, Jesús, ¿no? ¿no?
E seguindo de isso, é muito interessante porque quando uma pessoa vive em alguma área e vive em el medo, ela deixa de viver desde a revelação, começa a viver baseado na lógica humana. El miedo saca el poder de la revelación y el poder de caminar en Cristo, que es el caminar sobre las aguas, y la persona vive en la lógica humana. Y con los años que estamos viviendo acá, liderando a jóvenes y adolescentes, ¿cuál es la área que más ve las personas dejando de vivir por revelación y empieza a vivir por la lógica humana? En estos años yo creo que la carrera y el dinero. La carrera y el dinero. La carrera y el ¿Por dinero. qué? Yo creo que la falta de dinero y el no tener éxito en la carrera son cosas que las personas empiezan a culpar a Dios, ¿no? Verdad. Como si Dios tuviera culpa de que ellos no están aprobando. O como si Dios hubiera olvidado de ellos. Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué no me ves? ¿Será que el Dios que servimos es así? La verdad, la palabra dice otra cosa, que Él es omnipresente, Él está en todo lugar, onisciente, y que Él es bueno. La verdad, en Romanos 12 dice que Él es bueno, que su voluntad es buena, perfecta y agradable. ¿Será que un Dios con estos adjetivos, Él es capaz de hacer algo malo, producir algo malo en nosotros, o no cooperar para nuestro bien? Yo estoy seguro que existe un proceso, todos nosotros pasamos por este proceso, existe un camino lo cual seguir. E estamos sendo transformados de glória em glória neste caminho. Estamos aprendendo, estamos crescendo, madurando, assim como Jesus também lo hizo acá na terra. Pero há maneiras de contestar al Senhor em meio a estes desiertos, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a contestar al Senhor? Yo siempre elijo alabar al Senhor. Amém. E isso foi o que aprendi com o apóstolo Pablo. Ele dijo, yo he aprendido a vivir em escassez e na abundância, por meio de aquele, porque eu sei que em todo Ele me fortalece. Amém. Então, elijas, mi consejo é que elijan sempre ver a Deus como um ser bueno e não poner humo em quem Deus realmente é. Amém. Então, tu pergunta relacionado a isso, eu creio que todo habla sobre a luz de la revelação. Quem sou? Que es que Dios planeó y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. El Señor es bueno. Nunca pienses que el Señor está haciendo algo malo en tu vida. No. Veas todo como un proceso de maduración, de crecimiento. Amén. Me recuerdo de una frase que vos me hablaste en alguno de estos años. Es fuerte. En alguna de las temporadas que vivimos juntos de estos 6 años. Me recuerdo que los dos estábamos pasando por una fase que necesitaba dinero. Y no es esta, es otra. Son muchas. Son muchas, ¿no? Son muchas fases que pasamos por eso. Y me recuerdo que estábamos orando, planeando, teníamos una empresa que hoy no tenemos más. Y recuerdo que estábamos charlando y vos me hablaste de algo que cambió todo, que dijiste, muchas veces no es que falta habilidad, es que falta favor. Cuando vamos para la área de la carrera, en la área de generar plata, de prosperidad, muchos piensan que el que estudia más, el que le dedica más tiempo, el que renuncia más a todas las cosas para vivir adentro de su habitación, para estudiar y aprobar o trabajar, es aquel que va a ser bien sucedido. Pero el Señor siempre va en el contrapunto. No es el más habilidoso, es el más favorecido. Hay una historia, una parábola que Jesús cuenta, donde ele chama muitos trabalhadores. Sim. E ele primeiro chega pontual no horário, o outro chega um pouco atrasado e o outro chega 1 hora antes de terminar. E al final, os 3 tomam a fila e os 3 recebem a mesma coisa. E aquele que chegou pontualmente, ele se queda indignado. Como eu trabalhei todo o dia, recebi ele mesmo que chegou a hora. El favor, ele hace isso, não? É interessante o que o jefe disse a ele, pero o que te prometi? Eu não posso eu decidir o que hago com meu dinheiro e quanto vou pagar. É assim que ele saiu com a graça, não? Eu não posso decidir a quem favoreço. Eu escuto muitos irmãos que chegam e dizem, não, porque como Deus pode fazer? Eu estudei toda a noite, queria a semana sem dormir. Chegou o outro. Chegou a achar dele testemunho de que não estudei 2 horas antes do exame e aprovei. Isso te genera angústia, não? Exato. A justiça própria se aumenta em nosso coração. Pero mi
mi perspectiva es esa, João. Amém. Yo siempre pido al Señor, Señor, no es falta de sabiduría, es falta de favor. Porque en la palabra dice que aquel que tenga falta de sabiduría solo hay que pedir al Señor. Amém. Él lo dará. Yo pido sabiduría y favor, gracia sobre gracia. Y algo interesante, el Señor dice que nosotros hemos recibido abundancia de la gracia y el don de la justicia. Sim. Yo siempre oro, Señor, dame más, abunda Amém. más Amém. gracia, para que yo viva aquello que nunca he vivido antes. Amém. Es muy interesante también. Hablamos y compartimos durante este podcast que nosotros fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Amén. Y en todas las áreas. Fuimos llamados para liderar en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Pero muchas veces lo que pasa es que oramos, las personas oran pidiendo un milagro por una área que ellos no están liderando en su vida. Dice, Señor, yo quiero... Siempre volvemos al mismo tema, ¿no? Hablando de los jóvenes, adolescentes, el examen, el dinero, plata. Sí. Siempre volvemos al mismo. Señor, yo quiero... Es interesante porque eso pasa mucho. Es casi una historia real, pero es una suposición. Claro. La persona quiere, no, Señor, yo quiero... no, yo quiero casar, yo quiero trabajar, yo quiero no sustentar, yo necesito plata, dinero, necesito un milagro. ¿Y qué está haciendo? No, nada. ¿Saliste a buscar un empleo? No. ¿Estás emprendiendo? No. ¿Qué estás esperando? Un milagro. ¿Quieres aprobar y estás estudiando? No. ¿Estás haciendo los exámenes? No. ¿Qué estás esperando? Un milagro. ¿Cómo una persona puede hacer para cambiar eso? ¿Cómo debe ser su posicionamiento para realmente tomar la posesión y estar y experimentar ser rey sacerdote, tomar y liderar las áreas de su vida? Yo creo que lo que dijiste de tener osadía, yo creo que los osados, ellos heredarán, ¿no?, el reino del cielo. Entonces, las mayores cosas que viví en mi vida, de testimonios, yo viví por cuenta de algo que no veía, algo que no tocaba, algo que yo no tenía, que era 99% imaginación en mi cabeza. Pero había una voz en mi corazón. Entonces, ores como si todo dependiera del Señor y hagas las cosas como si todo dependiera de vos. Wow, amén. La misma proporción. Ores como si todo dependiera de Dios, porque lo depende, y hagas todo lo que es posible, lo que estés en tus manos. Amén. Y vas a ver los montes se moviendo, las puertas abriéndose, y todo lo que deseas e imaginas será hecho según su fe. ¿No era así que Dios hablaba? Sí. Que sea dado según su fe. Que su fe sea extraordinaria, llena de coraje, llena de osadía. Yo sé que ya es la última pregunta. Sí. Y hace un tiempo, un joven americano murió cristiano. No sé cuántos se acuerdan de eso. Él decía que él quería ser conocido por su fe valiente. Interesante, Wow, ¿no? Interesante. Él dijo eso, que quería ser conocido por su fe valiente. Es porque no sirve tener fe si esa fe no produce obras. ¿Y qué son obras? Porque es una buena pregunta. Sí. Nosotros hablamos sobre eso. Mucho. Obra es una actitud dentro de ti que muestra que algo pasó. Wow. No sé qué va a suceder, pero yo siento en mi espíritu. Yo siento que algo va a suceder. O sea, antes empieza siempre acá adentro nuestro. En este año, hermanos, la cosa más triste es ver una persona sin perspectiva. Nosotros incluso estábamos hablando ayer, ¿no? Sí. De un hermano de la iglesia que se veía triste, desanimado, porque él no tenía esperanza. Y personas sin esperanzas son personas tristes. Entonces yo quiero dejar un mensaje para vos, es que así como este joven americano, que vivió una vida que valió la pena, que puedas vivir eso también, que puedas tener una fe valiente y que adentro de ti, en este próximo año, genere esta angustia santa de querer ver lo extraordinario del Señor. Amém. Poderoso. Amém. Amém. Agora, para finalizar, hago uma pergunta a ti. Se seguís vivendo a mesma vida que vives hoje, aonde vas estar daqui 5 anos? Para reflexionar, escuchar de novo este podcast, planear tu ano de acordo com a perspectiva, de acordo com o que o Senhor quer em sua vida. E agarrar, compartilhar com um irmão
o link, deixar um comentário aqui abaixo. Eu quero que da mesma forma que fuiste edificado, vas edificar a muitos outros. Amém. E vamos a ter um 2026 extraordinário. Eu quero agradecer a Guilherme por a presença. Muitas graças, foi poderoso esse tempo. Creio que muitos jovens terão sua vida e seu 26 transformado por causa das verdades espirituais que vos liberaste acá hoje. Muitas graças. Graças, hermanos. Não deixe de compartilhar. Que Deus te bendiga.